Pessoal, no PIBID, a gente buscou associar o trabalho. Eu vou cantar para tu, que é o perfil. É só o que eu sei. Depois eu canto mais um pouquinho. É melhor falar sem microfone? É? Ah, tá. Então, eu vou gritar. Tá dando pra me ouvir, pessoal, aí no finalzinho? Se quiserem, eu falo mais alto. Eu gosto. Pessoal, sem brincadeira. Sem brincadeira, ok. Sem potaria. E aí, para tentar associar esse trabalho de produção textual ao estudo de literatura, a gente preparou um conjunto de atividades que a gente chama de sequência didática e atribuímos a essa sequência didática o seguinte título: para que lermos as obras se temos os filmes? E eu gostaria de perguntar para aqueles que não fizeram parte do PIBID, o que vocês acham dessa pergunta? O que vocês imaginam que a gente pode ter discutido? O que vocês acham dessa problemática entre ler um livro ou assistir um filme que é resultado da adaptação de um livro? O que é melhor? Oi? Assistir o filme? Por quê? O filme é melhor que o livro para entender. Tem alguém aqui que discorda ou que pensa diferente do que Micaela disse? Mulher, esqueci teu nome, como é que pode? Menina, Jurupita, não é. Venâncio, Iraci, não é teu nome, meu Deus. Acabou nossa amizade. Acabou. É fantasminha. É a Issa. A mãe me diz o seguinte: o que é que você acha? Você discorda de Micaela, por quê? Porque não segue. Nossa, que detalhes. O livro tem uma riqueza de informações bem maior. Nesse embate, o que vocês acham que a gente pretendeu com essa sequência didática? Será que a gente quis incentivar os alunos a não lerem os livros e assistirem aos filmes? Ou será que a gente quis fazer o contrário? Hã? Será que a gente tentou fazer os dois? Oi? Será que a gente tentou fazer as duas coisas? Pois bem, gente. A gente não quis apresentar uma resposta pronta aos nossos alunos. A gente quis que cada aluno do PIBID tivesse condições de formular a sua resposta perante essa pergunta. Repreendido. Para quê? Repreenda. Oi? Pronto. A gente não quis dizer para os alunos, por exemplo, não, leiam os livros que são melhores, ou não, assistam aos filmes que são melhores. A gente buscou, através de 19 encontros realizados à tarde aqui na escola, nas segundas e quartas-feiras, das 2 às 4 horas da tarde, a gente buscou fazer com que os nossos alunos tivessem essa resposta, que cada um conseguisse fazer essa análise. E para tanto, a gente trabalhou com a leitura de uma obra modernista, conteúdo que é estudado em literatura no 3º ano. A gente trabalhou com uma obra do modernismo, que trabalha a questão do regionalismo. Então, os alunos que estavam, mesmo que no 1º ano, eles já tiveram contato com essa literatura que só é trabalhada no 3º ano. E foi um trabalho muito produtivo, com resultados excelentes. E trabalhamos isso através do contato com gêneros, 2 gêneros, o resumo e a resenha. E é justamente sobre isso que nossos professores vão falar a partir de agora. Por isso que a gente organizou aqui. Por isso que a gente organizou esse espaço, para que os professores possam, num momento um pouco mais formal que o comum das nossas apresentações, já que vocês estão bem acostumados com as peças, as dramatizações, hoje a gente tem um momento diferenciado. A gente vai tentar aqui
apresentar o que no universo acadêmico é chamado de mesa redonda, né? Não tem nada a ver com religião, mas é simplesmente um espaço para discussão de algumas temáticas. Então vamos começar com a composição da mesa pelos professores do PIBID e depois de eles apresentarem, vamos ter um momento de apresentação dos trabalhos feitos pelos nossos alunos. Certo? Então gostaria de chamar para compor a mesa a professora Caroline, a professora Jennifer, o professor João Paulo e a professora Benilde. Eu sou João Paulo, sou um mestre. E a partir de agora eles vão fazer uma explanação um pouco sobre o que eu tentei introduzir para vocês. Peço que prestem atenção, principalmente aqueles alunos que pensam em ingressar no universo acadêmico, ou seja, fazer uma faculdade, porque episódios como esse são comuns nas universidades, né? Episódios de apresentação oral, com uso da língua formal e tal, ok? Não tenha vergonha, jurados. Vamos agora. Vamos falar. Estamos com problemas de... Ei, João Vitor. João Vitor. Vai pra aquela cadeira ali, ó. Vai pra aquela cadeira ali. Tá no meio, né? É sério. A doido pra sugar. No chão, Bom dia! Bom dia! Edu, mandar a amigo sair do meio e ir pro outro lado? Ali, bora. Não, fala pra essa menina. Não, só pra mandar ela pro outro lado. Mas por mais na... Eu já falo merda com o cara. Tá bom. Vai lá, meta no microfone. Aline! 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 Macaco. E eu vou começar um questionamento que a Alessandra iniciou, que é: para que lermos as obras se temos os filhos? Como a menina ali, qual é o teu nome? Sim, foi tu que falou, né? Micaela, como você se posicionou falando que prefere assistir ao filme, porque é mais detalhado e mais fácil de entender. Realmente, para muitas pessoas, assistir ao filme, além de ser mais fácil de entender, é mais prático. A durabilidade do filme é bem menor, você não precisa ter um tempo para se dedicar àquela leitura. No entanto, a leitura vai lhe trazer muito mais conhecimento, vai lhe agregar mais informações do que o filme. Primeiro porque o filme você vai assistir da forma que lhe apresenta. E por trás do filme tem uma pessoa que vai preparar todo aquele enredo, as cenas, e você vai assistir aquilo da forma que vão lhe apresentar. E na leitura do livro não. Você, ao decorrer da leitura, você vai criar a sua própria interpretação daquilo que você está lendo. Ou seja, você vai ter um contato mais íntimo com o livro, você vai conhecer os personagens e as interpretações que a gente tem numa mesma leitura é diferente. Uma leitura que eu faço pode ser diferente da que você faz da mesma obra, porque é a gente que dá o sentido e a interpretação daquilo que a gente lê. Então, ler os livros seriam mais interessantes por esse fato, que desenvolve em você sentidos que o filme talvez não desenvolva. A sua cognição, o seu conhecimento, você leva para a sua leitura conhecimentos
que você já tem de mundo, de cultura. Então, ler seria o ideal. E esse foi o nosso objetivo, o nosso PIB dessa sequência. Era mostrar a importância para os nossos alunos da leitura. Não só de livros, mas qualquer tipo de leitura. A leitura que vocês são obrigados a fazer na escola, a leitura que vocês têm que fazer para ingressar em uma universidade e a leitura que vocês deveriam fazer por prazer. A leitura que vocês estão em casa e escolhem um livro e leem para o deleite de vocês. Davi, você está aqui. Eu coloquei aqui, explanando para vocês, o que eu tinha falado anteriormente, né? Que no filme, a história, a gente vê na perspectiva que o diretor, no caso, nos apresenta, né? E no livro, a gente faz as nossas próprias interpretações, conseguimos sentir as emoções dos personagens e criar a imagem do ambiente de acordo com a nossa imaginação. No filme, a gente vê como está ali, mas no livro não. Como a gente trabalhou Vidas Secas, os meninos puderam imaginar como era aquele cenário que se passava, a história. E quando eles viram o filme, eles viram o cenário aproximadamente da forma que eles imaginavam. Então, eles puderam criar na mente deles aquele cenário de acordo com a história que de fato era aquele cenário que realmente a história se passa no filme. Durante a leitura, não sei se aqui alguém já leu algum livro. Alguém aqui já leu algum livro inteiro? Nunca nem vi, não. Manifestem-se. Nunca nem vi. Mas depois. Qual foi a sensação de ler o livro? Depois. Por quê? E quando vocês terminaram de ler o livro? Exato. Quando a gente lê um livro que a gente gosta, quando chegar ao fim da história, que nem basicamente que nem uma novela, porque a novela a gente acompanha todos os dias, né? E às vezes quando a novela acaba, a gente sente saudade daquela novela, porque a gente criou um certo laço com os personagens, a gente às vezes se identifica. E o livro se aproxima um pouco, porque é uma coisa diária. A gente não vai ler um livro em uma tarde, até porque não seria interessante. O ideal para se ler um livro é você ler uma hora, um dia, e sempre criando aquela curiosidade de saber o que vem na sequência. E quando a gente termina a leitura, acaba que fica uma saudade daqueles personagens que a gente criou uma certa intimidade, que, como eu coloquei aí, foram amigos imaginários que a gente fez. Então, a leitura proporciona isso que o filme não proporciona, porque às vezes a gente assiste o filme e quando acaba não fica nenhuma mensagem pra gente, não fica nenhum elo. E com a leitura não, a leitura é capaz de fazer, de proporcionar essa troca de sentimentos e de emoções. Como que foi dito aqui, pelo menos por mim, né? Ainda vocês vão ter a oportunidade de ouvir os próximos professores, mas diante do que eu já falei para vocês, fica o questionamento. Vocês acham que ainda é melhor assistir ao filme do que ler a obra? Pois é, então eu recomendo a vocês que continuem assistindo aos filmes, claro, mas sempre que tiver a oportunidade, leiam, porque a leitura proporciona coisas que vocês nem imaginam. Então, se der a oportunidade de viajar nesse mundo, sem contar que é muito importante para a gente e para quem pretende, principalmente, ingressar na academia, não importa qual seja o curso, vocês vão precisar ler bastante, porque é só através da leitura a gente adquire conhecimento, certo? Então,
façam isso também, não só por obrigação, mas também por prazer. Vocês vão ver que é algo que enriquece bastante a gente, não só como profissional, mas também como ser humano. Obrigada. Que a professora Caroline falou, eu vou apresentar para vocês de uma forma bem breve a diferença entre a narrativa literária e a narrativa cinematográfica. A narrativa cinematográfica é a narrativa do filme. Então vamos lá, primeiro vamos partir do básico, né? O que é uma narração? Quando a gente fala em narrar um fato, a gente pensa em contar uma história. Isso em qualquer contexto que seja. Se você para pensar, num jogo de futebol existe um narrador, né? É aquela pessoa que vai contando ali, ao vivo, o que está acontecendo. Numa notícia, nós temos também a presença de alguém que narra um fato, que conta o que aconteceu. Então, a narrativa é isso, é você contar algo. No entanto, há uma diferença entre a narrativa literária, aquela que aparece numa obra como um conto ou um romance, que a gente costuma chamar os romances de livros, né? A gente diz, eu li um livro, mas na verdade a gente tem ali um romance, né? Uma história, uma narrativa um pouco mais longa. E há uma diferença entre as narrativas que a gente encontra nos filmes, nas novelas, que são as narrativas cinematográficas. Pode passar, né? Então, olha só. Das narrativas em prosa, ou seja, aquelas que são escritas, né? O que é que se destaca? Os contos, os romances, as novelas, as crônicas e as fábulas. E se vocês pararem para pensar, a gente tem contato com esse universo narrativo desde todo o sempre. Então, por exemplo, o que são as fábulas? São aquelas narrativas em que os personagens são, na maioria das vezes, animais e que têm comportamentos humanos. E o contato na escola com as fábulas geralmente acontece no ensino fundamental 1, início do fundamental 2. Então, é uma tipologia textual que os alunos têm o seu contato estabelecido desde o início da escolaridade. No entanto, onde é que está o problema? É que a leitura das fábulas acontece direitinho, a leitura dos contos também, a leitura das crônicas também flui. Quando a gente chega para a leitura de romances e novelas, temos o entrave, porque são narrativas bem mais extensas, que é preciso do leitor essa dedicação e essa habilidade de leitura, porque se você não consegue compreender o fio da história, dificilmente você terá curiosidade em concluir aquilo ali. Aqui, de um modo geral, a gente tem um percentual de alunos considerável que esse ano estão tendo a oportunidade de realizar leituras em sala de aula, de obras completas, tanto no PIBID quanto fora do PIBID, no caso dos alunos de primeiro e segundo ano. Não há como garantir que essas leituras foram feitas na íntegra. No entanto, a oportunidade de realizar essa leitura foi apresentada aos alunos. E aqueles que realizaram a leitura completa, a gente percebe a diferença no aprendizado, no desenvolvimento. Continuando, pode passar, Davi, pode passar. Então, vejam bem. O que seria, então, nesse contexto, a narrativa cinematográfica? Considerando aquilo que Carolina apresentou, é você levar para uma tela de cinema, ou seja, você transformar num vídeo aqueles elementos que estão presentes no texto. Se a gente parar para pensar, a narrativa escrita deixa muito a cargo do leitor fazer as suas construções. Se a gente parar para pensar aqui no que os alunos do primeiro ano A e B apresentaram na última sexta-feira para a escola, a reconfiguração daquele espaço, a construção do contexto, a apresentação de um tempo da narrativa, um aluno apresentando-se como narrador da história, outros como personagens, foram definições feitas por eles. Talvez no momento da leitura eles tenham tido contato com um outro universo bem mais amplo, só que é um universo que é único.
Então, eles tiveram contato com essa amplitude de informações e tentaram condensar aquilo ali para apresentar para vocês. É algo semelhante, por exemplo, ao que é feito quando uma obra, quando a gente para pensar, né? A saga Crepúsculo, né? As obras de Crepúsculo, Lua Nova, Amanhecer e Eclipse, ou os livros, né, de Harry Potter. Quem escreveu aquela obra, primeiro, a pessoa que escreveu tem uma viagem, né, no mundo imaginário, digamos assim, que é única, que é dele, que estava ali criando aquela história. E depois, cada leitor que tiver contato com aqueles livros, ele realizará uma outra viagem, que também é única, porque vai depender daquilo que desperta atenção, daquilo que ele vai gostar. No entanto, se a gente pensa no filme, quais são as possibilidades de interpretação de um filme? Aquilo está ali apresentado, apresentado pelo diretor, que pode contar uma mesma história sobre óticas diferentes. Isso basta a gente parar para pensar no clássico da literatura infantil, que é Chapeuzinho Vermelho, e a gente vai assistir as reconfigurações. Deu a louca na Chapeuzinho Vermelho. Tem um outro filme que é a história sendo contada pela perspectiva do lobo, né? E tantas outras. Isso é o quê? São formas diferentes de olhar para uma mesma obra. Coisa que, para quem lê o livro, ele tem a possibilidade de olhar sobre todas essas possibilidades e escolher uma, aquela que mais lhe agrada. Pode passar. Pode ir passando, porque são só demonstrações. Então, olha só. A literatura e o cinema. Oi? Pronto. Primeiro, convém considerar que as obras do cinema também se inserem na literatura, certo? A gente não está falando de mundos diferentes, não. A gente está falando de um contexto, né, digamos assim, de um tipo de texto, que é o filme, né, uma produção literária, que se encaixa num conjunto maior de todas as obras literárias que a gente pode encontrar. A literatura, de um modo geral, é arte, né? Ela vai depender muito desse contato, dessa interação com o leitor ou com o seu espectador. Então, aqui, se a gente for observar, a literatura, ela não trabalha só com o escrito, ela vai trabalhar também com as imagens, né? Com os códigos. Como a gente já fez trabalhos aqui na escola sobre literatura marginal, sobre grafite como forma de arte e de literatura e tudo mais. E o cinema traz essa linguagem mista, mas também a linguagem mediatizada, porque não bastam só as imagens e as palavras, digamos assim, mas a gente tem todo um contexto de efeitos sonoros, de cinematografia, tudo aquilo que a gente encontra num filme ou numa novela e que a gente não consegue encontrar se a gente for olhar um livro, por exemplo. Pode passar, né? Então, bem, as diferenças entre os textos literários escritos e os filmes que se apoiam nesses textos literários são marcadas pelas historicidades específicas de cada linguagem. Nenhum filme é capaz de repetir. Oi, pronto. Oi, pronto. Nenhum filme é capaz de repetir na íntegra aquilo que aparece numa obra literária. E se a gente fosse pensar no processo inverso, que seria o quê? Um livro ser escrito a partir de um filme, nenhum livro também conseguiria repetir na íntegra aquilo que aparece no filme. Da mesma forma que quando eu proponho para que vocês façam releituras de obras, a gente sabe que vocês não vão conseguir repetir 100% daquilo que aparece na obra que está sendo relida, porque é justamente isso, né? Vocês vão dar enfoques que consideram especiais ou mais relevantes para determinada situação. Pode passar, Davi. E aqui a gente tem alguns exemplos que eu acho que é com Jennifer, não é isso? Bom dia. Pensando nisso, né, na adaptação de
de livros para filmes, a gente pensou num trabalho com nossos alunos que fizessem que eles escolhessem obras que eles conhecessem e trouxessem essa adaptação, tanto do livro para o filme. Passa, por favor. Nunca nem vi. Não. A adaptação de um livro para um filme é comum atualmente e pode ser vista com muita frequência. O cinema tem se utilizado muito de obras já criadas na versão literária para transpor para a linguagem visual, possivelmente pelo rendimento lucrativo que as adaptações de literatura de massa têm, por já ter público e história conhecida. Então, qual a intenção de um cineasta ao adaptar um livro para um filme? Justamente por isso, porque às vezes, geralmente, esses best-sellers têm uma quantidade de leitores muito grandes. E é com que quando eles fazem essa adaptação, é muito provável que esse público seja atraído pelo filme. Então é um rendimento de lucro muito bom para os cineastas. A adaptação ela pode funcionar como um atrativo para o indivíduo, pois há aqueles que acreditam na influência de leitura a partir de filmes da curiosidade que despertam. Então, Carol fala um pouco sobre a importância de ler o livro, né, no lugar de apenas assistir o filme. Mas a gente tem que considerar que o filme também tem sua importância, porque a partir do momento que a gente assiste determinado filme, possa ser que geralmente ele desperte uma curiosidade maior no telespectador. Então vai fazer com que essa pessoa vá atrás do livro, se interesse em ler o livro. E aqui a gente vai começar a falar um pouco sobre as obras que os nossos alunos trouxeram e exporam aqui para vocês. Pode passar. Iracema. Iracema, meu Iracema é um livro do José de Alencar que foi publicado em 1865. Iracema é um anagrama, ou seja, a palavra Iracema, quando ela for desmontada, ela forma a palavra América. Sobre o filme, Carlos Coimbra, em 1979, adaptou a obra Iracema, de José de Alencar, para o cinema. Nunca nem vi. A Hora da Estrela. Que dia foi isso? A Hora da Estrela é um livro escrito por Clarice Lispector em 1977. Ele foi publicado pouco antes de sua morte. Então esse foi o último livro de Clarice Lispector, em 1977. Susana Amaral, em 1985, adapta A Hora da Estrela para os cinemas. Esse filme ele ficou na 42ª lista de melhores filmes nacionais de todos os tempos, segundo a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Um Homem de Sorte. Um Homem de Sorte é um livro escrito por Nicholas Sparks. Foi lançado em 2008 e teve um exemplar com mais de 3 milhões de livros vendidos em todo o mundo. Em 2012, Robert Hicks adaptou para o cinema. Caramba, esse meu peso assiste. E o Menino Pijama Listrado. Assistiu também. Excelente, né? Fabrício do Pijama Listrado. O Menino Pijama Listrado é John Bonner. Ele foi publicado em 2007 e foram mais de 5 milhões de exemplares vendidos por todo o mundo. Em 2008, Mark Hamill adaptou o Menino Pijama Listrado para os cinemas e teve os orçamento de 12 milhões e meio. Precisa de 12 dólares. E Vidas Secas, que foi a obra que a gente trabalhou no decorrer desse semestre, do segundo semestre de 2017. Vidas Secas foi um livro escrito por em 1938. E esse romance ele se chamaria O Mundo Coberto de Penas. Para quem não conhece, Nunca nem vi. então vou deixar para as meninas. Em 1961, Nelson Rodrigues adaptou o filme para os cinemas. Ele foi o vencedor do Prêmio OSIC no Festival de Cannes de 1964. Eu ia falar um pouquinho sobre a nossa
o nosso estudo, mas vou deixar com as meninas para depois. E aqui a gente vai trazer mostrar outros filmes outros livros que foram adaptados para o cinema que possivelmente vocês conhecem, pelo menos um deles, ou talvez até já leram. Harry Potter, alguém já leu? Já assistiu? Eu nem vi. Já? Senhor dos Anéis, alguém já leu? Já assistiu? Senhor do seu anel. Já? Eu vou ser o senhor do seu anel. Logo que já foi o diabo. Como Eu Era Antes de Você, que foi um clássico uns meses atrás. A Culpa é das Estrelas. Não tem nada a ver com as estrelas. Alice no País das Maravilhas. País das Maravilhas. Esse é lindo, E a cara! Crepúsculo. Com certeza, pelo menos um desses vocês já assistiram ou já leram. Eu assisti a Dança do Rei Careca. Ou já Quem dizia isso era o pai pra mim, né? Você vai de manhã. Primeiramente, bom dia a todos. Valeu, doutor! Quero parabenizar Para, vou logo todo errado, vai. a produção. Muito obrigado, a gente. Vamos começar, vamos vender o boi por 300 reais. Olha o boi, olha o boi, olha o boi. Ouvindo aqui os comentários realizados pelos professores que me antecederam, né? Nós temos aqui esse tópico que é bastante importante. Nós vamos falar quando os livros se tornam filmes. Né? A geração de vocês é uma geração que está bastante acostumada com a adaptação, né, cinematográfica, adaptação de vídeo, né, e adaptação de áudio. Estamos numa era do pós-papel, a gente não vive mais aquela emoção de comprar um livro e colocar na cabeceira da cama e toda noite ler um pouco daquela história, ler um pouco daquele momento. Nós temos aí essa disparidade, né, essas diferenças de plataformas de leituras, que é a plataforma do papel, a plataforma escrita e os filmes a partir de uma obra ou utilizá-la como inspiração para as novas narrativas. Né? A tentativa é manter o original, mas como a professora Alessandra já falou, nesse momento de transferência, nesse momento em que há a migração de uma narrativa textual para uma narrativa cinematográfica, infelizmente não acontece a permanência do que é original, pois há uma necessidade da adaptação, o próprio nome já fala, né? Adaptação para outra plataforma de leitura visual ou de audiovisual, né? Adianta um pouquinho, né? O tempo está se passando. Pronto, o que é uma adaptação? Esse é o grande questionamento, né? Nós trazemos ali. O termo adaptação tornou-se popular no contexto cinematográfico para identificar películas cuja obra cinematográfica não se apoia em um roteiro original. Enfim, quando fala-se adaptação, há uma necessidade de entendermos que há uma mudança, há uma alteração, então não permanece essa fidelidade, né? Adaptado, então geralmente quando se colocavam as obras antigamente no cinema, a gente via muito essas expressões, né? Adaptado de, inspirado na obra de. Eu acredito que vocês já ouviram muito esses termos em relação a alguns filmes que vocês já assistiram, algum vídeo que você viu, né? Nós temos esse questionamento. Então, há essa questão da infidelidade, né? A infidelidade que ocorre na hora de adaptar. Então, quando você pega uma obra escrita e quando você faz a adaptação para o cinema, infelizmente há uma perda aí de fatores originais, há uma perda, porque isso implica na mudança muitas vezes do cenário, na adaptação de um cenário que na leitura escrita, na plataforma livro, é propenso, mas aí quando passa para o visual, para o audiovisual, tem que fazer essa modificação, acontecer essa modificação para que possa se encaixar, né? E muitas das vezes até o acréscimo de mais alguma coisa. A gente pode perceber isso, quem assiste aqui muito a Record, que lê alguns textos bíblicos que passam na Record, aquela questão daquelas minisséries, aquelas novelas bíblicas que são romances, né?
mais longos, como já explicou a professora Alessandra, a gente pode perceber que quem lê o texto na íntegra, quem conhece o texto bíblico, sabe que não há fidelidade. Às vezes aparece um personagem que não existe, às vezes aparece um nome de um personagem que não existe, né? Um acontecimento, um fato daquele que é narrado que não se encaixa dentro da narrativa original. Então, para quem lê o livro e para quem assiste uma obra, percebe literalmente essa mudança, essa adaptação e essa perda de alguns valores que acontecem, né? Davi? Então nós temos algumas obras aí que foram adaptadas. Fizemos aqui uma seleção bem conhecida de vocês, ali o Pequeno Príncipe, né? Quem já assistiu aqui o desenho quando era criança do Pequeno Príncipe? Né, Davi? Todo mundo assistiu lá no planeta B612, né? Bem legal. Nós temos o Menino do Pijama Listrado, nós temos outras obras também ali, né? Caçador de Pipas, Caçador de Pipa. Então, quando os livros se tornam filmes, né? Nós temos aí alguns exemplos, né? Aquela Divergente, né? Que é uma saga também, uma série de livros bem interessantes. Também nós temos ali de Nicholas Parkinson também outras obras que foram adaptadas, né? Dudu é um grande leitor aqui de Nicholas Parkinson, né? Deus abençoe meu filho, continue assim, viu? Na íntegra, além de Alessandra. Muito bem, pode abrir, por favor. Então nós fizemos aqui algumas análises, a gente não vai perder muito tempo aqui, que o Benildo ainda tem o seu momento, né? Benildo, pode passar, Davi. Então, voltando da parte de Benildo, então fica aí essa experiência para vocês que hoje estão bem adaptados a essa plataforma digital, mas não esqueçam de quando vocês tiverem uma oportunidade também, para que possam ler algumas obras, né, ainda na plataforma livre, porque é muito importante. Vocês não perdem esses valores, né? Há uma diferença, como disse a aluna, antes de iniciarmos as nossas discussões sobre justamente essa mudança, né? Onde encontramos a mudança e a perda de alguns atributos da obra original quando ela é adaptada para o cinema e outras adaptações, ok? Então fica aqui um forte abraço, que vocês possam ter aprendido com as nossas falas, e o Benildo vai fazer aqui a sua parte para concluir nesse momento. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o resumo e a resenha. Eles são gêneros diferentes, mas que têm tudo a ver um com o outro, principalmente a resenha, pois não existe resenha sem que haja um resumo. O resumo, nós fazemos resumos diariamente sobre tudo, sobre vários aspectos do dia a dia. Quando nós acordamos e alguém pergunta como foi o nosso dia, a gente passa o dia inteiro e alguém diz como foi teu dia, e a gente diz foi bem. Nós estamos fazendo um resumo do nosso dia. Muitas vezes nós contamos histórias de nossa infância, nós estamos fazendo um resumo. Então é um gênero que ele está no nosso cotidiano, contudo ele é desconhecido. E quando nós pensamos em fazer essa sequência didática, nós pensamos justamente nisso. Porque quando a gente está no ensino médio e fundamental, que os professores pedem para que nós façamos resumos, nós apenas copiamos fragmentos dos textos e entregamos ao professor e dizemos que fizemos um resumo. Mas o resumo ele não é só isso. Partes importantes. Aí seria um fichamento. E quando a gente chega na universidade, os professores pedem para, no primeiro período, assim que a gente chega lá, eles mandam logo a gente fazer um resumo. E quando a gente entrega esses fragmentos de textos, esses pedaços que a gente considera importantes, eles dizem isso não é um resumo, mas também não vão explicar a gente o que é um resumo, porque eles pressupõem e acham que quando a gente vai chegar lá, a gente já tem a obrigação de saber o que é esse gênero. E por isso, nós achamos importante trabalhar com isso com os nossos alunos do PIBID. Porque o nosso intuito como professores é de ver cada um de vocês ocupando uma cadeira na universidade. Fé em Deus, irmão. A resenha, ela é um gênero...
nós usamos o resumo porque nós vamos falar sobre determinada obra ou determinado gênero cinematográfico. Muitas vezes são sinopses. Quando se trata de filmes ou de livros, por trás do filme ou do livro na capa, geralmente vem uma sinopse, porque é isso. É uma resenha, é um resumo que vai contar um pouco sobre aquela história para que atraia o leitor. A resenha, ela diferencia-se do resumo porque ela vai trazer a nossa opinião sobre aquilo que está sendo falado. No resumo, a gente não vai trazer opiniões, a gente apenas vai apresentar o que o autor disse, os pontos principais da obra, falar um pouco sobre os personagens, mas a resenha a gente vai trazer algo a mais. O que seria isso? A nossa opinião, o nosso ponto de vista, tentando ou não convencer a leitura ou a assistir a determinado filme. Obrigada. Pessoal, agora para a gente encerrar. Pronto, foi. Esses cartazes que estão expostos aqui, né, lá no início, Iracema, depois A Hora da Estrela, não. Um Homem de Sorte, Vidas Secas, O Menino de Pijama Listrado e A Hora da Estrela. Contém imagens da capa do livro e da capa do filme, seguida de resenhas. É óbvio que a gente não vai fazer a leitura desses textos aqui para vocês, até para não tornar cansativo. Mas esses cartazes ficarão expostos na escola para que vocês tenham acesso. E para finalizar esse nosso momento com o PIBID e dar início às apresentações de releituras do terceiro ano, a gente vai convidar os alunos do PIBID, Tailane e a aluna Samira, que vão apresentar um pouco do que nós fizemos na sequência, comparando justamente a obra que foi lida na íntegra. Então, todos os alunos do PIBID leram na íntegra a obra Vidas Secas e também assistiram ao filme Vidas Secas. Meninas? Bom dia. Bom, Samira e eu, nós fizemos parte do grupo que ficou com o conto Vidas Secas, na verdade é um livro, e nós vamos contar um pouco sobre as diferenças entre o livro e o filme. Durante todo o livro, ele é dividido entre 13 contos, né? Que não tem uma linearidade entre eles, ou seja, você pode ler separadamente, seja qual for a ordem, que terá o mesmo sentido. Já o livro, já o filme, ele tem algumas diferenças já para a sua compreensão cinematográfica. Por exemplo, no filme, se eu não me engano, ele não tem a morte do papagaio, né? Tem? Enfim, no filme ele não tem alguns detalhes, mas que passam despercebidos justamente para a sua compreensão cinematográfica. Já no livro, ele é mais detalhado e tem uma compreensão melhor, ou seja, tudo bem você assistir o livro, assistir o filme, ele é mais tranquilo de você se ver, mais compreensível também para quem não tem muito tempo de ler. Por exemplo, a gente só teve tempo mesmo de ler. Bugou. Não, ok. Me dá um quadro. Isso é defeito, cara. Não deixe de ler a história. Deixa o moleque, né? Dá uma pena tão grande. E o filme, na maioria das vezes, ele não segue uma fidelidade, mas a verdadeira obra, que é o
aquele jogador contra a Cita.